de ajuste, né? Sempre é bom, né? Sair do azul para um pouco amarelado. Um exemplo que eu dou para vocês que chama bastante atenção, vocês já viram um farol de carro branco, aquele de LED? Como ele dói na vista? E agora os outros carros um pouco antigos, ou outros modelos, que a luz é meio amarelada, você vê e fala, nossa, que luz gostosa. A outra machuca. Então o computador é a mesma coisa. Então, além do Wi-Fi, tem essa radiação que bombardeia, que dá esse cansaço nas pessoas, né? Então, de repente, é uma dica que eu dou para vocês. E outra situação, pessoas que moram próximo de antenas, né, de celular ou de telecomunicação, se possível, tem uma cortina de algodão. Porque existem algumas cortinas, né, importadas com fibras orgânicas, mas ela tem um pequeno filamento de prata, sabe? Você coloca o medidor, realmente ele segura o eletromagnetismo. Só que ele não faz emissão da emissão. Só que ele não faz a medição da oxidação do elemento prata que a gente recebe. E então, aí tem vira um óxido de prata, inteiramente venenoso. Exatamente. Então, tóxico. É um produto super caro, só que você mede aqui, opa, não está pegando, mas mede a parte ele vai se Isso. Para ele poder ter a eficácia, ele precisa se degradar, que é a forma que ele tem de filtrar o Wi-Fi, ou a rede. O Wi-Fi não, a rede eletromagnética e todos os sinais. Então começa a gerar uma oxidação. Essa oxidação vai gerar uma toxina prominente. Então, de repente, a gente tem que ter olhares, né, um pouco mais profundos nessa questão. Não é porque ele segurou que ele não tem outros contaminantes, né? Então, o melhor de todos é o natural mesmo, sabe? Parece que a natureza, ou o planeta, né, todo o sistema, já tem sua inteligência há bilhões de anos. Então, você colocou um elemento orgânico, sabe? Com bastante robustez, nossa, é uma coisa maravilhosa, né? A trama, né, a malha, uma malha boa, né, sabe? Aí cada um vai saber que, acho que vai ter uma visão assim, mais criteriosa, quando você pega no pano e fala, nossa, que pano gostoso. Então, quando você vê uma situação como essa, então tenta escolher um pano bom, né, bem robusto, que não basta ser um pano fino, né, porque geralmente as cortinas já tem a malha, né? Ou então, vou falar a espessura um pouquinho mais encorpada, né? Então, invista sempre nessas coisas, né? E que seja o mais puro possível, porque às vezes tem cortinas que tem uns frisos, vamos falar assim, como é que fala? Metálicos, né? Alguns enfeites. Metálicos? Alguns enfeites assim de ribar. Tenta evitar, use o mais orgânico possível. Como se fosse aquelas redes, né? Aqueles tecidos de rede, nossa, é fantástico. Então, um anteparo gostoso, quando você coloca, ele filtra bem. Então, quer dizer, você não vai, claro que você não vai conseguir tirar essa torre que está vizinho da sua casa, mas pelo menos você cria uma pequena blindagem no espaço, sabe? E com isso, o corpo fica gostoso, não só para você trabalhar, mas também para você dormir, né? Até se tiver também um transformador, né? Você vê, um transformador, aqueles que ficam na rua, no poste, né? Ele tem realmente uma emissão até 80 metros de radiação, né? Então, quer dizer, fora a radiação das torres de Wi-Fi, né? Tá o Wi-Fi dentro de casa, você tendo essas cortinas, você consegue também, até segurar esse bombardeio, essas coisas que vêm de fora. Então, a gente começa a ter essas qualidades do espaço, né? Você vê, evitar metais no espaço de trabalho, usar muita madeira, então, quer dizer, pensar sempre no orgânico, né? De repente até o solado do sapato, né? Ou então se você tiver descalço, que é gostoso, né? Agora o pessoal está trabalhando em casa, coloca o pé numa prancha de madeira, faz o aterramento. A dica da vovó, a dica do vovô. Põe o pé no chão, vai andar descalço. É uma delícia. Então, além de você fazer um carinho, bem-estar para o corpo, né? E você cria um freio dessas tecnologias, que dificilmente a gente vai deixar de usar, mas pelo menos você tem um jogo de estrutura para lidar com elas, né? Então, e outra, você descarrega também, você tira toda a estática do seu corpo, né, professor? O que é estática? Ó, pessoal, você começou a tocar na outra pessoa e tá dando choque, aí você deu choque, estática.
você está muito sintético, você está muito irradiado, você está muito elétrico. Tira o sapato, pisa no chão. Né? É a dica da vovó. Por que a gente fala dica da vovó? Né? Não que eu e ele seja vovó ou vovó. É que você é mais velho do que andar para frente. Né, professor? Coloca o pé no chão. Né? Os médicos antigos diziam, você precisa colocar o pé mais no chão, você está muito irritado, você está muito... Então é a forma como o professor acabou de falar aí, que é uma sensação gostosa, traz para nós um bem-estar muito grande, não é? Professor, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor aqui. Tá, eu vi aí várias pessoas agora que criaram orgonite, não é? E que se diz que o orgonite ele vai trabalhar como filtro, como se fosse o filtro de um filtro de água, entendeu? Tá. E que na hora que você coloca esse orgonite do lado do emissor de Wi-Fi, ele vai filtrar as energias até chegar no seu celular. E aí, o que você acha disso? Aquela situação que eu falei para você. Se você coloca o elemento, todo aquele filamento, com certeza ele vai absorver, né? Toda a frequência emitida. Só que aí a gente acaba caindo naquela questão de como é feito esse material? É orgânico ou é sintético? Que tipo de química? Porque toda química, ela trabalha. Que nem a gente fala na parte de construção civil, né? O concreto, ele está sempre trabalhando. Por mais que você fale assim, ele tem 50 anos o prédio construído, umidade do ar, toda hora ele está trabalhando. Quando a gente fala trabalhando, ele está cozinhando, ele está se solidificando. Então, esses materiais também, dependendo da maneira que ele é construído, com elementos sintéticos, né, ele vai liberar gás. Agora, se você coloca um equipamento, não só de emissão de frequência, mas coloca um outro de emissão de gás, você vai ver o que ele está liberando. Então, ele cria, vamos falar assim, ele foi provado realmente pela ciência que ele segura, mas quando você começa a trazer na parte biológica, a gente respira. Mas respira o quê? Que qualidade? Então, esse elemento ele vem a compor essa situação. Então, eu acho que é muito mais aplausível, como eu comentei com você, né, Rodrigo? De repente, a gente sabe onde que é o campo emissor, né? Então, vamos colocar o equipamento de uma maneira que ele receba esse sinal e que não faça o sinal atravessar o seu corpo para chegar no equipamento. Então, esse bom senso, né? Aí, uma boa estrutura do corpo, né? Como eu comentei com vocês, tipo de roupa, quer dizer, você vem trazendo outras qualidades naturais, né? É onde essas fibras não assimilam ao eletromagnetismo. Com isso, a gente vai tendo um consenso assim, de saúde. Então, aí, se o pessoal tem uma dúvida, fica um período usando uma roupa sintética, né? E depois outro período com orgânico, você vê a diferença, sabe? A produtividade aumenta ou cai. Até quando você está falando com as pessoas pelo vídeo, né, as pessoas veem que realmente o tipo de diálogo está tenso. Por quê? Porque o espaço está tenso. Então ela puxa aquilo lá e libera. Nossa, a pessoa... Está tudo elétrico, está tudo elétrico. A pessoa está falando uma coisa tão gostosa, mas não sei, tem alguma coisa que está esquisita. Então, é algo a mais que a gente... o nosso corpo, acho que ele tem esse sensor de captar, né? Então, da maneira que o nosso corpo está recebendo essa carga, né, ela leva essa linguagem. Então, para a gente ter um sucesso na nossa atividade, né, que nem o pessoal está usando muito essa parte de vídeos, né? Então, é sempre interessante você criar esse bem-estar na base. Então, você criando uma base gostosa, essa emissão vai ser gostosa, porque onde é a fonte de emissão? Né? Que nem no teu caso, né, quando você desenvolve essa análise, né, então a gente vai sempre na fonte, ver como é que essa fonte está emitindo. Então, é dessa fonte, dessa colher, que a gente vai ver onde vai chegar lá no final. A gente regulando ali, ó, fica uma maravilha. Olha que legal. São dicas para você aí de casa aí começar a aplicar. Simples. Não é? Mas são dicas simples e dicas que... Outra coisa, viu? Eu conheço, né? Eu sou um radiestesista, eu estudo radiestesia desde 1980. 88, desculpa, calma, não é 80 não, 88, né? E de lá para cá eu não paro mais de estudar. E tem muita coisa sendo falada que não é tão verdade assim, viu, gente? Presta muita atenção. Eu estou num quarto completamente trancado. O Wi-Fi está a 4 metros de mim aqui, 3 metros e meio aqui de mim.
Pô, se ele está passando pela parede, que eu estou no apartamento, no 11º andar, a estrutura metálica dele está aterrada lá embaixo, ele passa por uma parede que é orgânica, aterrada, concreto, não é um pedaço de papel, um gráfico que a gente chama, um emissor de ondas que vai, não é uma pulseirinha, né, de cobre que vai resolver o seu problema. Não. Então é consenso e bom senso. Eu venho quebrando esses paradigmas, né? Dentro do estudo e da pesquisa que eu tenho. Não é? Então, eu acho que começar a sair fora do que é místico e vir para o real. Não é? Olha, eu estou com um problema de emissão do solo aqui, o que a gente pode fazer? Cara, a gente quebra seu chão aqui, vai enfiar uma estaca aqui de uma pedra X, eu não quero fazer isso. Muda de casa ou deixa esse ambiente para uma outra, de um outro jeito, porque eu não tenho o que fazer, a não ser fazer isso. Ah, não, eu vou colocar um vidrinho falaram para mim que esse vidrinho aqui tá bom, é o seu acreditar naquilo que você quer acreditar, mas se funciona é outra história. Então, são realidades que a pessoa cria em paralelo, faz alusão, né, a uma ilusão e acredita naquilo lá e fim de papo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, não é simples assim. Eu não exponho muito a minha parte, até hoje a minha esposa pegou no meu pé, viu, professor? Pega. A radiestesista, dá curso de radiestesia, tem uma pancada de foto, não vê você publicar uma foto. Puxou minha orelha hoje. Mas enfim. O doutor ele aplica. Isso aí mesmo, vivendo e aprendendo. Fala para esse povo que tem a tomada do Wi-Fi do lado do bebedouro, ou do lado da talha, ou do lado da onde ela coloca a água dela para beber. Fala para eles o que tem que fazer. Fala aí. Olha só, então você vê, outro detalhe também, né? Eu não sei se... Acho que na última vez eu falei um pouquinho a respeito, que tem um senhor, né, que é falecido, já vai para 2 anos, Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele tirava fotos, né, de moléculas de água. Então, dependendo da frequência que ela recebia, ela formava um desenho, ou de uma ameba, ou então uma joia. Quer dizer, quando a gente começa a trazer uma forma de uma joia, é uma realidade assim, mais saudável. Quando ela começa a se transformar numa beba, né, toda deformada, isso quer dizer que realmente ali não existe saúde, e sim enfermidade. Então, por isso que eu falei para vocês na questão do corpo. Então, o nosso corpo tem 70% de água, então é um elemento que mais ressoa com esse tipo de frequência. Agora, quando a gente começa a realmente ter um elemento, né, emissor, do lado de uma água a gente está, porque a água também é saúde, né? Você vê, tem pessoas que colocam a mão na água, faz uma vibração, você consegue mudar a estrutura, ela vai gostoso. Você vê, pequenininho, você vê, na igreja, a gente foi benzido com o quê? Batizado com o quê? Não é com água? Então, imagine todo aquele cerimonial, como que aquela água recebe aquela energia, né? E ela se transforma numa estrutura para conectar com o nosso terceiro olho. Então, a gente começa a ver que a água ele é um alimento. Agora, como é que a gente dá qualidade nesse alimento? No melhor local possível. Então, de repente, se a gente não consegue analisar outros elementos que a gente chama assim de geopatologia, ou geobiologia, né? Que é estudos da parte subterrânea, mas essas partes de equipamento artificial é fácil da gente analisar. Então, a gente evitar realmente colocar elementos que nem na questão da própria água, do lado de Wi-Fi, do lado de tomada, né? Porque se colocar um equipamento, ele está vibrando. Quer dizer, que qualidade que você vai ter nessa água quando você bebe? Então, você adequar da melhor maneira possível essa água condicionada em locais saudáveis. Então, dessa maneira, eu acredito muito assim que a pessoa vai ter muito mais benefício. Então, além do Wi-Fi, essa condição de alimento, né? Então, ele está bem localizado. Então, você sabe da qualidade, mas tem que ver esses detalhes. Como é que ele está invoculado, né? Que tipo de elemento está ali. Se é de barro, você vê, o pessoal começaram a vir com tanta tecnologia, né? E o pessoal agora vê que o melhor filtro é de barro. Olha que coisa maravilhosa. Lá atrás. Tem que avançar para voltar para trás. E às vezes esses elementos também não assimilam muita eletricidade, mas se você puder evitar também de deixar muito próximo de tomada, você vai ver até o gosto da água é impressionante. É impressionante, muda? Sabe, você toma assim com satisfação, não é aquela água que você empurra assim, que você, sabe, pesada, você sente. Né?
Então você começa a perceber que não só ele... que a gente fala, né? Então a gente começa a perceber que, de repente, esses pequenos detalhes, né, você vai dar uma qualidade no seu alimento, principalmente a água. Né? Então, a gente vê, então, de repente, quando a gente começa a ter uma visão assim, delicada com a casa, ela vai devolver também qualidade para você também, né? Mas você tem que ser bem chatinho, né? Opa, vou colocar tua roupa, deixa de lado. E geralmente o pessoal ainda tem alguns locais que tem muito, vamos falar assim, micro-ondas, né? Quer dizer, porque a bateria de equipamentos que tem na cozinha é toda compacta, um perto do outro. E, de repente, todo elemento, né, tá tudo próximo, recebendo bombardeio. Né? Você vê, deixa eu ver, em 2012, eu dei uma palestra internacional na biologia da construção, né? Eu comentei nas nossas pesquisas lá na Chapada dos Veadeiros, e eu coloquei uma cláusula ali que o pessoal ficou meio com aquela interrogação. Falou, olha, gente, imagina só, quando você está recebendo a água que vem da rua, por onde que ela passa? Ela passa pelo hidrômetro. E quando você tem um conjunto, né, de elementos de leitura, o que tem em cima? Não tem a caixa de luz? Agora, imagina um magneto, né? Então você já está recebendo aquela água entrando dentro de casa, mudando toda a bioquímica e a estrutura. E a água, quando ela está dentro do cano, não é porque ela só passou, ela está conectada, ela joga lá na caixa d'água. Então, a própria estrutura, ela já foi deformada por essa condição eletromagnética. Então, para você ver até que ponto a gente foi chato, sabe? Que qualidade de água está entrando nessa habitação? E principalmente onde a gente coloca ela, né? É isso. Bom, não sei como é que está o tempo. Eu vi esses... eu também não sei. Vamos... Enfim... Eu vi esses dias a pessoa com eu não gosto de uma água de pote de barro, eu tenho nojinho, né? Aí ela compra aqueles filtros, normal. Só que agora tá vendendo um composto, né? Que a pessoa como se fosse uma arruela, né? Eu não tenho, como se fosse uma moeda grossa que a pessoa coloca dentro do filtro de plástico dela para mineralizar a água. Então, as pessoas que trocam o que é saudável por um complemento sintético para se comparar ao corpo humano. Então tem que tomar muito cuidado, né? A pessoa fica fazendo esses trocadilhos, né? Tem coisas tão antigas e tão saudáveis, né? Que se mudar, vai gerar um desequilíbrio muito grande. Então, eu não sei quanto tempo falta. Eu também estou sem relógio. E o professor saindo dessa live, ele tem uma reunião, né, professor? Tem, então a gente não consegue fazer um bate-pronto depois, não. Mas, enfim, vamos seguir. Então, você vê, e essa manutenção desse elemento, onde é depositada a água, é interessante a pessoa fazer uma limpeza com sal. Então, lá esfrega com sal direitinho, já fica legal. E você vê, um costume antigo, que as pessoas às vezes não comiam, né, muito bem, que nem a gente fala de criança, que era sempre na rua, né, e não tinha tempo de comer direito, né? O que o pessoal fazia? Colocava uma barra de ferro, né, dentro da talha. Por quê? Para dar ferro na criança, porque a criança não come as coisas, fica anêmica. Né? Então, você vê que, de repente, você não precisa colocar uma pastilha. Põe uma barra de ferro ali, ó, lava ela direitinho, né? Deixa lá oxidar, e a pessoa também adquire um certo combustível. Então, são sabedorias antigas, né? Que a gente, conversando com nossos avós, de repente até da nossa mãe, né, que pode falar dos nossos bisavós, como é que a turma fazia? Então, ó, vamos resgatar essas informações, né, que foi passado de geração em geração, e a gente não aceitar qualquer coisa que vem industrial, só porque ele colocou, mas quem é que vai assinar embaixo a qualidade? Então, eu acho que é melhor a gente trazer do berço, né, da nossa família. Exatamente, né? Eu vejo aí as pessoas trocando algo natural, orgânico, né? Que por ser feito de barro já mineraliza a água, né? Coloca os minérios, os nutrientes que faltam normalmente, filtra a água, te dá água potável com todos os nutrientes, trocando por algo sintético, né? Aí, por exemplo, eu vou comprar água mineral aí, né? Tem água mineral com pH aí tão baixo que você tem que jogar fora, não dá nem para beber. Olha, as pessoas estão perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada. Isso. Você que tem o Wi-Fi do lado da sua talha, da onde você bebe água,
como o professor falou, com muitas propriedades. Masaru Emoto foi um pesquisador muito grande, Nossa, faleceu há pouco tempo atrás. Tem bastante material dele no YouTube, pesquisa, você vai se maravilhar com o material dele. Tira o seu Wi-Fi do lado do seu pote, da onde você coloca essa água, da sua garrafinha de água. Por quê? Porque ele mexe com toda a estrutura celular da água. Você vai começar a tomar uma água impregnada com a estrutura molecular completamente diferente. Ou seja, você vai começar a tomar água podre, água estragada, não é? Que vai te fazer o mal. De repente gera aí um desequilíbrio. A gente fala piriri, aqui a gente fala em desequilíbrio de intestino, diarreia, esse tipo de coisa toda aí, e várias outras enjoos, né? Então, porque você vê, ó, porque quando você tem uma água de boa qualidade, você tem um prazer de tomar água. Né? E a água também é um alimento, né? Porque além de alimentar, ela está limpando o nosso organismo. Então, esses pequenos cuidados alquímicos, né? Eu acho que é muito interessante, porque a pessoa vai ter um benefício muito grande. Outra questão também é quando a pessoa também evitar de usar compartimentos de água de plástico e de metal também, se possível. Né? Então, é o que o pessoal fazia antigamente, tinha aquelas garrafas de barro, sabe? Então, tentar trazer lá atrás, porque conforme o elemento, como eu falei para vocês, quando a gente coloca o celular, né, dentro de uma garrafa que o pessoal não pegava sinal, o cara coloca umas britas, consegue pegar, quer dizer, esse elemento plástico, ele assimila muita frequência, então tudo que tiver ali dentro, né, além de mudar a estrutura, o próprio plástico também, ele está também liberando esse como é que é o nome lá? Até perguntei a palavra. Estática, começa a liberar uma estática. Fenoedeido, né, que é uma liberação química do plástico. Né, então ele joga para... Desculpa. Né? Então a gente tem que tentar ver materiais que envolvam água, materiais orgânicos. Então evitar metal, tá, e plástico. Né, para consumo. E a partir daí a gente vai tendo mais qualidade. Então, são os recipientes, né? Então, dependendo da qualidade do recipiente, então, aí é ok. Né? Do contrário, a gente está deformando o nosso alimento, né? Então, vamos falar a essência do nosso alimento. Aí, ó. Olha aí, falaram aqui o bisfenol A. Isso, exatamente. Oi, Gabi. Um abraço. É isso mesmo, Gabi. Então, e outra, né? Como ele tem a propriedade de impregnar estática, né? Na hora que você coloca a sua garrafinha plástica em cima na frente do seu computador, na tela do computador, roteador aqui embaixo, mesa de som do lado, microfone, na hora que você for tomar água não tá tão legal da forma como ela está. Olha, vidro e moringa de barro. Voltamos para trás. Nossa, é fantástico esses materiais. Então são dicas, né, professor, que a gente dá para as pessoas, que é só vocês parar para assimilar um pouco. É só assimilar um pouco, gente. Tá? Mas uma coisa que tanto o professor quanto eu, acredito que o professor queira também estar junto comigo nisso, à noite, se você puder desligar o seu aparelho Wi-Fi que fica do lado da sua cama, é a melhor coisa que você faz. Se você puder desligar as tomadas que ficam ao redor da sua cama, porque gera um campo também, campo eletromagnético, que gera uma descompensação vital do seu corpo, abaixando a sua imunidade. E na madrugada, vocês perceberam que sempre na madrugada, que sempre tem maiores números de óbito? Por quê? Porque o corpo entrou em estado de relaxamento, né, professor? Ele entrou em estado de relaxamento, ele está num ritmo muito mais lento do que o ritmo que ele estava antes, e toda a enfermidade que aquela pessoa está sofrendo é o momento que ataca. Então, na madrugada, sempre é a hora que nós estamos mais... com a vitalidade mais baixa, mais tranquilinha e tal. E nessa hora, se você tiver com um problema de saúde, tendo em vista o seu Wi-Fi aqui do lado, ou ali no seu pé, porque tem gente que dorme com a televisão ligada, mexendo no Wi-Fi aqui do lado, aqui, não é, professor? Né? Cheio de tomada, e como ele não gosta de apagar a luz da noite, deixa uma lâmpada ligada do lado aqui Então, tudo que for elétrico, tudo que tiver na sua casa ligado, está gerando um campo de eletromagnetismo, descompensando o corpo físico e tirando a sua saúde.
Então tem certos momentos que você precisa dar um descansar para o seu corpo. E é nesse momento da madrugada. Estabeleça um horário, né, professor? Isso. Eu vou deitar na cama da hora tal, a hora tal, eu vou desligar tudo aqui, porque eu não vou estar usando mesmo. Principalmente televisão, tem que tirar da tomada, não pode deixar aquela luzinha de espera. Então, desliga tudo, você vai ver a vitalidade que você adquire no dia seguinte, é impressionante. E outra, e quando você está dormindo, o corpo fica tão gostoso que a gente entra num processo assim de reanálise de tudo que a gente fez durante o dia, sabe? E no dia seguinte parece que a gente fez pela segunda vez, quer dizer, dificilmente você vai errar, porque o corpo está sabendo processar todas essas informações, mas você tem que dar qualidade para ele dormir. Então, você dando qualidade, você vibra diferente e você processa tudo com muito mais eficiência. Professor, deixa eu ver se dá tempo de mostrar uma coisa. As pessoas normalmente elas fazem caminhada, né? Levam, mas eu uso o fone de ouvido para fazer a ligação. Sempre faça isso. Use o seu fone de ouvido para fazer a ligação, para falar no celular. Mas não quer dizer que o fone de ouvido também não desprende campo eletromagnético. Deixa eu ver se... O mínimo é 40. Tá aqui o fone de ouvido, ó. Gerando um campo eletromagnético de 300. Agora pega esse então, sem o que cabo. Você tá fazendo com isso daqui? Agora tem os de cabo, Rodrigo, aqueles sem cabo, pior ainda. Porque esse aqui ainda tem um certo aterramento, né? Ele não excede. Agora, a outro que tem o outro Wi-Fi, né? Que o pessoal quer chique, né? Que de repente você não tem esse fio, mas ele tem plugado aqui com bateria. Ele é pior ainda. Pior ainda. Pior ainda. Então, tem que usar o menos pior. Isso, aí você começa a interferir nas glândulas pituitárias, nas glândulas pineal, né? Que fora o processo, eu não estou falando agora da linguagem terapêutica de ordem espiritual, mas eu estou falando de ordem física, né? Que são geradoras de várias enzimas para o corpo. Pensamento, bem-estar. Então, se você usando por muito tempo isso daqui ou o outro, vai te gerar uma complicação, né? As glândulas vão começar ou trabalhar de mais ou trabalhar de menos, porque elas não conseguem entender essa interferência que ela está sofrendo ali, não é? Mas exatamente. Assim, é o uso o que eu estou dizendo é pelo campo eletromagnético que é formado. Eu não estou dizendo pelas emissões do campo eletromagnético que o ímã que tem no fone de ouvido, né, através da rede elétrica, através da audição que nós estamos tendo, gera. Tá bom? Mas não nada coisas fantasiosas que o Rodrigo falou que está interferindo na glândula pineal. Não. Estou falando que de repente a enzima que se cria, né, para te dar o equilíbrio que tanto precisa o seu corpo, começa a perder pelo uso excessivo de todas essas coisas sintéticas, né, professor? Exatamente. Então, a gente tendo realmente um pouquinho desses cuidados, né, com certeza a gente vai desenvolver excelentes trabalhos, com bastante motivação, né, porque tipo assim, as pessoas começam a perder muita motivação devido a isso. Então, elas começam a usar esses equipamentos de uma maneira não muito criteriosa, né? Então, quando você começa a desenvolver alguns critérios, algum conhecimento, você já começa a ter alguns benefícios, né? Prazer de trabalhar, sei lá, uma série de situações benéficas, né? E você vê outra situação, quando você consegue desenvolver esse tipo de hábito, as pessoas, você vê, na América do Sul, nós somos um dos países que absorve tanta tecnologia e nossa população é a população que está mais sofrendo depressão e ansiedade. Por que isso? Campo magnético. Então, se a gente vai tendo esse tipo de ajuste, a gente baixa esse tipo de situação, sabe, compulsiva. Você fala, nossa, por que eu compro as coisas? Porque você fica nesse espaço eletromagnético, isso que está comandando sua ansiedade e depressão. Quando você para isso daí, você vai ver que o corpo é outra coisa. Exatamente. Quando você sai fora dessa irradiação, você relaxa. Seu corpo, quando você coloca o celular no canto e sai fora desse mundo virtual, você começa a dar uma relaxada, um bem-estar. Meu Deus do céu, eu não acredito que a gente tem que falar desse jeito, né, professor?
Você se sente, né? Você se sente. Você sente uma opinião, você não fica alienado com as coisas. Não, então, não. É fazer caminhada digitando. Eu vou fazer caminhada digitando. Pelo amor de Deus. Desconecta. Você vê que coisa gostosa. Faz o corpo sentir o território. Né? Os 5 sentidos, de repente até o 6º. É uma coisa assim fabulosa. E as pessoas estão retraindo. Então, e com isso, ela vai fechando no mundinho, que as coisas gostosas estão acontecendo, mas ela não está abrindo os canais que veio da natureza, que faz o nosso corpo. Né? Olha só, deixa eu ler aqui. A Kátia Montesino, minha querida amiga, diz: nós, professores, estamos em pleno abuso da tecnologia em função das aulas. Gostaria que todos pudessem ouvir isso. Kátia, a gente conversou aqui no começo aqui sobre um monte de coisa, de fatores, sobre redes que ficam perto de escolas também, né? E, infelizmente, eu juro por Deus, eu não consigo acreditar que nós estamos falando isso, viu, professor? Do tipo, deixa um pouco o celular em casa, anda ali no meio daquele mato, sente o cheiro do mato molhado, sente né? Vem sentir o cheiro da chuva que acabou de cair, vem andar. Eu não tô acreditando, vem sentir o seu corpo. Eu não acredito que a gente chegou nessa parcela de desentendimento ou entendimento, eu não sei. Né? Ativar os sensores, né? Isso, ao ponto que ativar os sensores. Não, ela perdeu o extra, o sensor extra, que é o extrasensorial dela, ela perdeu a percepção da vida. Porque os animais, eles percebem, dependendo dessa sintonia, dessa leitura, é onde eles acham o caminho das coisas. Né? Você vê, que nesse momento que a gente está vivendo agora um pouco deformado, né? Meio, vou falar assim, feito surpresa. Você vê, hoje o ar, ele tá seco, mas o ar ele tá esquisito, sabe? Aí você começa a perceber assim, pô, esse ar é esquisito, parece que vai vindo chuva. Então você vê, você começa a convidar o corpo a participar dessa mudança também meteorológica. Não tá chovendo, mas opa, vai chover, mas por quê? Ó, o ar. Olha o arrepio. Então, vamos convidar o corpo a participar. Né? Quando você participa, você atinge, acho que até muito mais, né? Que o pessoal fala hoje em dia, conexão com o planeta. É isso. Convida o seu corpo a participar dessas emoções. Viu? Né? Quantas pessoas a gente ouve dizendo: nossa, minha avó era uma pessoa sábia. Ela sabia quando ia chover. Ela sabia mesmo. Ela sabia por conta disso que o professor está falando. Não é? Olha, a Aline está dizendo: Aline, eu li todas as suas mensagens, viu? Ela está dizendo assim que o shopping, ela detesta ir porque é um lugar muito eletrônico, né? Tem muitas máquinas, cabos espalhados, enfim. Eu já falei isso aqui numa live minha com o professor aqui, que eu tive um amigo de Itatiba que ele foi chamado no shopping para pesquisar sobre a luminosidade, porque as pessoas, depois de trabalhar no shopping durante 8 horas, iam embora para casa e ficava pilhado. Aí constataram que era a iluminação da casa, que é o trabalho que o professor também faz e eu também faço dentro da radiestesia, que é a iluminação, a poluição através da iluminação que cria um desequilíbrio no ambiente, né, professor? Exatamente. Que nem no caso, né? Tem aquele ditado assim, para você maneirar na compra do supermercado, você não pode entrar no supermercado com fome, você tem que comer antes. Então, em lugares de shopping, faça um teste, né? Use uma roupa sintética e depois do outro dia que você for fazer a visita, né, uma roupa orgânica. Você vai ver que você vai comprar menos, porque você vai comprar o necessário. Porque tem coisa que a gente compra impulsivamente, porque de repente a gente não organizou a nave. Então você dando uma infraestrutura para a nave, você vai ver que o seu comportamento racional vai ser muito mais direcionado. Opa, isso aqui eu não quero, isso aqui eu quero. O outro não, quer tudo. Então é isso que acontece nesses locais de shopping. Além do bombardeio, você consegue frear por essas películas. Né? Então tudo está no nosso comando, tudo depende da gente querer. Né? Se a gente quer ser comandado pelo espaço, né? Ok, mas se você não quer ser comandado, porque essa grande terapia da arquitetura, né? A lei da forma, da geometria, ela faz essa frequência, né? Direcionar no psicológico e você manipula as pessoas pela forma, pela frequência. Então, e o pessoal fica doidinho, doente,
Então, se a pessoa começa a ter esse conhecimento, opa, como é que é o negócio mesmo? Então, eu não vou entrar, nesse teatro, né, psíquico. Eu quero comprar o que eu preciso e consciente, não estourar o cartão e ficar cheio de dívida. Mas por quê? Compulsividade. Então, começa dessas situações que a gente comentou, da casa, da roupa, né? Então, as pessoas começam a ver vamos falar assim, um comportamento não só mais responsável, mas com a mão na rédea das ações, né? Não vai fazendo as coisas aleatórias. Porque se ela já está num ambiente que está completamente desequilibrado, gera nela uma tensão, ela está no processo arrítmico, ou seja, completamente descompassada, né, da estrutura molecular que está gerando ali o ar, tudo ali, tudo misturado. Na hora que ela vê, ela vai por indução. Na hora que ela viu, ela já fez por quê? Porque ela está rítmica, ela entrou no processo de estática elétrico, né, está num processo elétrico, através de tudo que ela está rodeada, dos aparelhos eletrônicos, Wi-Fi, né? E ela não consegue parar, ter aquela percepção do tipo, opa, pera um pouquinho só, isso aqui está me fazendo mal, que é o relaxar, é o jogar os ombros para trás, né, professor? Exato. E aí, quando ela vê, vem a fatura do cartão. Então, tem até uma pergunta que o pessoal falou de parquinhos, né, com crianças e videogame. Então, às vezes é legal a criança estar ali brincando, mas também não pode ficar horas, porque até um certo ponto o corpo você consegue restabelecer. Agora, muitas horas começa a dar problema, e dias seguidos piorar, então tem que saber também conduzir, para a gente também não ficar, vamos falar assim, naquela ração, né? Ah, não pode. Pode, mas olha, vamos predeterminar um período, né? Porque o corpo ele é maravilhoso, então ele sabe se regenerar. Mas você dosa essa situação para você também não ficar também fechado, alienado, mas saber se divertir com esses brinquedos, né? Mas também não saber avançar o sinal em termos de tempo. Então, coloca tempo, prazo, né? E aí a pessoa também se diverte e também respeita o corpo, saúde, né? Porque é difícil você falar não para a turma, então dá um prazo. É o principal, é o primordial, né? Eu não sei que horas são agora, eu não tenho relógio, olha só. E nós começamos às 9 horas. Começamos às 8 horas, vai terminar perto das 9 horas, eu não sei que horas são. Tá estourando. 9h20, a produção já cantou a bola. Então nós temos tempo aqui, professor. Nós estamos correndo, já falando um monte de coisa. 9h20, então nós estamos com... São 9h20 agora a produção. Nossa, então já passou do tempo. Então você vê, então aí que a Aline perguntou, você vê, então, por isso que as crianças ficam agitadas, então elas têm muita água, então ela está fora do normal, porque na verdade não é ela que está liberando essa energia, ela está sendo conduzida por essa energia. Então, por isso que é interessante as crianças terem o contato, não com tecnologia, mas correr na rua, essas brincadeiras antigas, sabe, para desgastar o corpo. Porque também elas ficam agitadas, porque as outras crianças também, uma puxa a outra. Mas é uma coisa saudável. Agora, essa outra agitação é devido a esse micro-ondas, né? Então ela fica agitando a água, só que quando agita, não fala só de agitar, mas cria tudo um colapso dentro do corpo da criança, né? E mal sabe lá para frente o que vai acontecer esse tipo. E depois para você reverter esse quadro, fica complicado, né? E às vezes tem doenças irreversíveis, né? Então, se a gente tem uma certa cautela no uso desses equipamentos, né? Eu acho que na frente tudo vai dar certo. Mas a gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente usa, até mesmo a gente, né, grandinho, e também tem, vamos tirar o pé, né, do acelerador, né? Por mais que a gente fique um pouco ansioso, não sei o que, não, dá prazo nas coisas. Lá na frente você vai colher, né, coisa gostosa para o corpo. É isso aí. Sempre prestar atenção nisso. Vocês estão num ambiente elétrico, gera irritabilidade e ansiedade. A ansiedade compulsiva gera completamente e vem todos os desequilíbrios. Professor, vamos marcar uma outra live para a gente bater um outro bate-papo? Vamos! Acho que seria interessante. Eu vou me despedir do povo aqui, as últimas palavras eu deixo com o senhor. Então, muito obrigado a todos aí, viu, que permaneceram aqui, né? Esse vídeo ele vai ficar gravado no Instagram e no YouTube, Rodrigo Bettini, no canal do YouTube. E o professor vai falar qual é o canal dele lá no YouTube também, que o vídeo depois eu vou passar para ele colocar no canal dele. Professor, muito obrigado por você ter aceito a minha conversa.
uma hora para nós é tão pouco, né? A gente tem muito o que falar, não? Sim, Então, mas a gente vai eu deixo as puxando. últimas palavras para o senhor. Ok. Então, agradeço a todos, né, por esse momento. Espero que tenha complementado um pouco a respeito dessas emissões de Wi-Fi e outros elementos, né, com frequências artificiais. Espero que, em pequenas ações, vocês vão ver que vocês vão colher bastante bem-estar, né? Principalmente nesse momento que está toda a família, às vezes, dentro de casa, né, às vezes sem atividade, onde tem está tendo muito conflito, né? Então, esses conflitos é gerado pela Professor, caiu minha conexão.